vocês. Nós vamos falar daquilo que é o resumo da Bíblia toda. Alguém lembra? Qual é o resumo da Bíblia toda? Fazer o bem. A Bíblia toda se resume em uma única coisa: faça o bem. E como é o resumo da Bíblia toda, eu vou iniciar lá no Gênesis. Então você já sabe o quanto vai demorar, porque eu vou iniciar no Gênesis e vou acabar lá em Apocalipse. Entendeu? Mas é o resumo, não vou ler toda a Bíblia para vocês, porque nem daria, né? Mesmo lendo a noite toda aqui. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, nós temos a seguinte escritura: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o erro, o pecado, jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, quando a intenção errada vem no coração, nós ficamos sujeitos a esse impulso, mas nós não devemos ceder a ele, devemos dominar. Ok? Continuando. Não, enfim, eu cheguei já aqui à conclusão. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ok? Para esse texto eu coloquei aqui uma temática para nós tratarmos: o princípio da aceitação. Onde eu sou aceito por Deus? Quando eu fico dentro da vontade de Deus. Qual a condição? Porque eu não sei vocês, mas eu mesmo já fiz essa pergunta em oração, e busquei, e li, mas a princípio eu não encontrava. O que Deus quer de mim? Quantos já fizeram essa pergunta? Já vieram muitos para mim. Ô irmão Adilson, o que Deus quer de mim? Eu não entendi ainda o que Deus quer de mim. Eu estou te respondendo aqui com esta metáfora. Não se assuste. Esse texto aqui faz parte de um contexto. E o contexto é uma metáfora, não é uma realidade. É uma história contada para que a gente tire uma lição. É um folclore judaico. Ok? Qual é a metáfora? A história de Caim e Abel. Tem pessoas que, quando lê isso, pensam que ali está os dois primeiros filhos de Adão. Porque até esquecem que Adão não é Adão, é Adão. Ou seja, o humano. Esquecem também que Eva não é uma mulher. Rava é vida. Então, o humano na vida gerou filhos e filhas. Não é assim? Todo ser humano não foi se desenvolvendo a partir de pais que o geraram? Então ali temos uma metáfora para que nós entendamos qual é o homem que de fato é aceito por Deus. Qual é a pessoa aceita por Deus? E quando eu falo que é uma metáfora, essa mesma história de Caim e Abel, com outros nomes que eu não vou entrar agora no detalhe, já estava escrito lá nos escritos dos sumérios, também lá nos escritos egípcios. Vocês lembram que Moisés aprendeu toda a ciência egípcia. E cá, dentro do hebraísmo, ele adaptou o folclore sumério para contar e direcionar o povo dentro da vontade de Deus. E aí, com a história de Caim e Abel, do bem e do mal, da direita e da esquerda, não é política não, tá? É destra e sextra do entendimento, na árvore da vida,
a árvore dual da vida, a árvore do bem e do mal. Aqui dentro, ó, na copa cerebral, temos o hemisfério direito e o esquerdo. Temos os bons e os maus pensamentos, não é assim? Então a árvore da vida está aqui, ó. Onde é a árvore da vida? Está aqui. E o Salomão falou isso com outras palavras. Ele escrevendo no Provérbios, os Provérbios, ele vai falar com outras palavras. Ele diz, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Para ele o coração não é isso aqui não, tá? Ele estava falando disso aqui. Guarda o teu coração, porque dele, da copa da árvore da vida, procedem as saídas da vida. Olha que coisa interessante. Não tem nada que a gente faça que primeiro não passou aqui. Nós podemos também tratar disso no plano celestial e o plano natural, ou o plano físico, o imaterial e o físico. Ora, antes da matéria é a imatéria. Antes do plano físico tem o plano que nós chamamos aí no contexto geral, né, de o plano espiritual. É primeiro o espiritual, depois vem o material. Nós sempre falamos assim, ó, Deus é espírito. E Deus é antes de todas as coisas. Consequentemente, o espírito que nós chamamos de Deus criou todo o cosmo. O planeta, a vida planetária e tudo que no planeta há. Em todos eles. Foi criado pelo Espírito. É primeiro o Espírito, depois o material. Na nossa vida não é diferente. Lembram que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Então, é primeiro, nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos num corpo. Tudo que nós vamos fazer antes de fazer passa aqui. E aí é no espírito. É pura energia. Já expliquei isso para alguns aqui, né? Então, é pura energia. Daqui parte. Tem energia boa e energia ruim. Como assim energia ruim? Energia negativa. Energia que prejudica. Dentro, nós podemos dizer assim também, o nosso cérebro, aqui, as energias da nossa psique, em suas sinapses, que correm dentro do nosso córtex cerebral, o que ela faz aqui? Ela tem uma farmácia ou tem um laboratório de veneno. Entendeu? Quando a energia aqui dentro é ruim, produz hormônio ruim e prejudica todo o nosso corpo. Prejudica tudo. Acaba com tudo. A ira, a cólera, né? A mágoa, o ódio. O que isso produz? São energias também, mas são energias negativas, que desencadeiam em nós a copa da ciência do mal. Não é assim? Qual foi o fruto que Adão alimentou-se? Ele alimentou-se da árvore da ciência do quê? Do bem e do mal. Ó, numa só árvore, frutificação diferente. Ciência boa e ciência ruim. Ciência ruim, ódio, mágoa, cólera, e vai por aí adiante, vocês sabem, tudo que é ruim. Entendeu? Que deixa a gente ruim, irritado, nervoso. Não é assim? E aí desencadeia a química através de energia. Desencadeia a química dos hormônios ruins, maus, que vão prejudicar o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa vida, no todo. Vão deixar a gente ruim. Daí desencadear aquilo que somatiza, né? Entre o que sinto, o que experimento nos sentimentos e que se somatiza a ruína do corpo. Desenvolve câncer, desenvolve úlcera, desenvolve uma série de coisas, tá? Não é a minha missão aqui da aula de medicina, que nem sou perito nesta coisa, mas eu estou só mostrando o que ocorre a partir dos sentimentos ruins que estão, às vezes, em nós. Por outro lado, também a farmácia pode nos curar. Porque se tem energia positiva, energia boa, principalmente se nós andamos com pensamentos de fazer o bem.
pensamentos de fazer o que é bom. Se nós carregamos em nós a liberalidade do perdão, já não precisa o outro vir pedir perdão, a gente já está perdoando antes dele vir. Se ele não vir, já está perdoado também. Não é assim? Tem gente que não. Guarda aquilo, fica ali. Eu já contei aqui a história da viúva que ia todos os dias, durante 10 anos, no cemitério, olhava para o túmulo do marido, miserável, ainda bem que tu fosse embora. 10 anos produzindo coisa ruim no laboratório mental dela, desenvolvendo energia, fogo estranho, não é assim? Fogo que ferveu o que é mal. Imagina, como ela vai terminar a vida. Eu é que não quero estar no lugar dela. Mas, por outro lado, tem a pessoa que não. Até o que se faz de ruim para ele, ele louva a Deus. Tem o exemplo de Davi, quando um sujeito, Barzilai, né, apedrejou Davi, xingou Davi, e disse, o Davi estava fugindo, e ele xingou o Davi, e disse que Deus estava tratando com o Davi, porque ele estava... Tem gente que fala do que não entende, do que não sabe, entendeu? E o Davi não deixou tocar nele, não deixou maltratar ele. E o Davi entendeu assim, se Deus permitiu ele me xingar, deixa ele me xingar, eu estou merecendo. Isso é consciência crística. Isso é consciência evoluída, elastificada, que olha para a vida e até as coisas ruins transforma em um bom motivo para louvar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, faça o bem, porque esse é o segredo da aceitação. Tudo que a Bíblia vai nos ensinar é que nós devemos ter cuidado do que nos alimentar na árvore da vida. Alimente-se do que é bom. Paulo, apóstolo de Jesus, em uma das suas cartas, ele escreveu aos Filipenses, se não me foge a memória, capítulo 4, ele escreveu e diz assim, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, nisso pensai. Se tem louvor, se é verdadeiro, se é honesto, veja, é coisa boa. Se é coisa boa, vai te dar saúde. Se é coisa boa, vai te deixar bem. Se é coisa boa, vai trazer conforto para a tua alma. Se é coisa boa, tu vais ser aceito por Deus, porque o princípio da aceitação é fazer o bem. Nesta metáfora, que aqui lemos os 2 versículos, que conta então essa história de Caim e Abel, do bem e do mal, o Senhor deixa, através da metáfora, uma revelação para nós. Qual é a revelação que ele está dando? Ele diz só, se tu fizeres o bem, tu serás aceito. Se tudo na tua vida que tu procurar fazer for o bem, for coisa boa, for bom, então pode ter a certeza, não precisa mais perguntar para ninguém o que Deus quer de ti. Deus quer que façamos o bem. Essa é a vontade de Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha o que o Pedro diz. E ele aprendeu com um professor pequenininho, né? O Pedro, o professor dele era um professorzinho, era? Não, ele aprendeu com o mestre da vida. Ele aprendeu com Jesus, o rabino Jesus, o mestre dos mestres. Ele ensinou. E Pedro guardou as palavras de Jesus. E então Pedro sai com essa, olha, tem uma coisa que eu quero que vocês, irmãos, aprendam. Qual é, irmão Pedro? Vocês querem saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é que fazendo bem, praticando o que é bom, vivendo de uma linguagem sã,
irrepreensível, tendo atitudes bondosas, sendo generosos, misericordiosos, não vivendo uma vida de mal, mas vivendo tudo que é bom, vocês acabam fazendo calar até os insensatos que estão em volta de vocês. Tem gente que fica preocupada com o que um fala, com o que o outro fala. Não se preocupe com o que as pessoas falam. Preocupe-se com uma única coisa na vida: faça o bem, porque essa é a vontade de Deus, fazer o bem. Bom, nós sabemos na história que o mal quis destruir o bem, e de fato destruiu o bem nessa metáfora. O lado mal do indivíduo venceu o lado bom. Não é assim com a maioria? O que prevalece em nós? O nosso lado impetuoso, briguento, o nosso lado rancoroso, o nosso lado destrutivo, o nosso lado vingativo, desde as rivalidades políticas, as rivalidades do futebol ou de qualquer outra coisa, às vezes de um joguinho de nada. As pessoas vão jogar dominó para passar o tempo e acabam brigando por causa da rivalidade. Porque o seu lado mal vai sufocando o seu lado bom. O seu Caim vai matando o irmão Abel. A vontade de Deus é que nós tenhamos a ciência e a expertise de fazer com que o nosso Abel, nosso lado bom, não mate o Caim. Porque quem é bom não sai por aí matando. Não é verdade? Olha que coisa interessante. E talvez aqui esteja a grande dificuldade do equilíbrio espiritual. Porque não é para o nosso lado bom matar o nosso lado mal. Não, é para equilibrar. Nós precisamos dos dois. Eu já expliquei aqui em um outro dia como Jesus falou, para sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se tu fosse só pombinho aí, irmão, eu sou um pombinho, estou cheio do Espírito, é só coisa boa, todo mundo te engana, todo mundo vai acabar contigo. Entendeu? O próprio Cristo teve que ter o seu lado serpente. Ele teve que ter o lado serpente, não pode ser só pombo, tem que ser serpente e pombo, tem que equilibrar. Não pode ser só Abel. Tem que fazer o Abel prevalecer, é diferente. Mas há momentos que o Caim tem que estar ali. Tem momentos que o Caim precisa estar junto com o Abel, não matando o Abel, mas tomando decisão junto. Não, esse aqui é o meu irmão, hein? Sabe quando a gente era criança e tinha o irmão mais velho? E tinha aquele valentão no colégio, não sei, eu tive assim, né, o meu irmão mais velho, e tinha os valentões no colégio. Eu disse, cara, vou chamar o meu irmão, hein? Aí o outro que era amigo da gente olhava e disse, ele tem um irmão mais grande. Não falava maior, não. Ele tem um irmão mais grande, entendeu? Aí ele disse, ele tem. Já ficava tudo pianinho ali. Entendeu? Ora, o nosso Abel, às vezes, precisa conferenciar com o nosso Caim. Entendeu? Porque o Abel vai equilibrar o Caim, não deixando ele ser mal, para destruir, para acabar com o outro, mas pelo menos para botar medo no outro, para travar a fúria do outro, para impedir os impulsos do outro. Porque se ele olhar toda a nossa bondade, e aí nós não temos atitude nenhuma, porque tem gente que é tão bom que não tem atitude, não presta. Tem irmã que reclama do marido, né? O meu marido é um grande marido. É generoso, é bondoso. Mas eu queria que Jesus levasse. Por quê que tu queria que Jesus levasse o teu esposo? Não, ele não tem iniciativa. Ele não tem, ele é tão Abel, que morre.
Você está entendendo? Então, o que a metáfora do Gênesis está passando para nós é que nós precisamos de uma vida de equilíbrio, onde em milésimos de peso nosso bem prevaleça. Nosso bem esteja à frente, ativo, no controle. Entendeu? Não pode ser o Caim controlando. O Caim controlando, ele vai acabar com o bem. Ele vai destruir o bem. Ele vai arruinar tudo. Não pode. Mas o Abel tem que estar aqui, na frente. Não, espera aí. Vigilante, equilibrado, conselheiro, inteligente. Vocês estão conseguindo entender a metáfora aqui? Porque até hoje eu penso que a maioria aqui, tudo que ouviu de Caim e Abel é que eram os dois filhos de Adão, que um matou o outro e passou por isso mesmo. Olha, para que Deus ia deixar ali uma reportagem tão nojenta? De um irmão matando outro irmão. Não é isso. Ali está uma história para equilibrar nossa vida. É a história bíblica da prática do bem em equilíbrio e harmonia com o todo. É a história da continuação da árvore do jardim do Éden, entendeu? Onde nos alimentamos de bem e mal, de ciência, de conhecimento de bem e mal. Ora, adquirindo conhecimento de bem e mal, o que eu escolho para a minha própria vida? Está aqui a escolha que vai me fazer aceitável na presença de Deus ou detestável. Aceito ou rejeitado. Essa é a grande verdade. Não que Deus vai pegar e dizer, ó, aquele ali agora vai ser fulminado agora. Não, não, ele vai dar tempo. Todos os anos da nossa vida é anos para nós trazer para a prática o que é bom. Esse é o segredo. Dito isso, entendendo isso, a metáfora ainda diz o seguinte: o bem está presente, mas o mal também está presente. E se você olhar aqui, o fim do texto, ele diz assim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ou seja, se tu fizer o bem, porque dizendo, eu não sei, irmão, para mim dá tudo errado. Irmão, para mim a vida Mas vem cá, tu tens feito as coisas certas? Irmão, eu tenho procurado, eu não matei, eu não roubei. Isso aí todo mundo também, nós não matamos, não roubamos. A questão é outra. A questão é outra. Quem que eu ajudo? Como eu ajudo? De que forma que eu contribuo para o bem do todo? De que maneira que eu passo o meu dia, entende? Me exercitando a fim de que todos em volta de mim sejam bem-sucedidos, abençoados. Sou eu um ramo frutífero da videira verdadeira, ou eu sou um ramo daquele que tem que cortar para que o outro lá tenha mais seiva? Floresço, frutifico, ou simplesmente sou uma inércia no tronco? É essa a pergunta. Entendeu? A vontade de Deus é que todos nós venhamos a frutificar. Que todos nós sejamos úteis em meio à humanidade. Irmão Adilson, eu não sei falar, mas tu sabe dar um copo d'água. Irmão Adilson, eu não sei como testemunhar, mas tu sabe repartir um pão. Entendeu? Fazer o bem vai muito além de falar o Evangelho. A igreja ficou muito com a ideia que tem que sair pregando o Evangelho, né? Desde os testemunhas de Jeová até os assembleanos mais carola que tem que sair pregando, anunciando o Evangelho. Não é. Tem que ser praticante do bem. E que tal se a gente pregar o Evangelho sem uma palavra? Mas como assim, irmãos? Pregação não é falar? Claro que é. Mas tem palavras que não precisa verbalizar. Elas aparecem no entendimento das pessoas através dos nossos gestos e atos, nossas ações.
Imagina, alguém está ali triste, e eu não sei me pronunciar, não tenho o dom da oratória, não consigo falar nada, mas eu simplesmente chego, abraço e choro junto. Precisa palavra? Talvez o mundo precise mais de gestos do que palavras, mais de ações do bem do que pregações e homiléticas e oratórias todas pré-definidas dentro de toda uma exegese bíblica. A humanidade precisa muito mais do que isso. A humanidade precisa de gente que gosta de gente, entendeu? De gente que ama a gente, de gente que abrace gente, de gente que chore junto com os que choram, a fim de depois se alegrar com os que se alegram. A humanidade precisa de ver alguém. Eu lembro de um casal que fui chamado na cidade de Joinville para aconselhar. Estavam para se separar, mas queriam antes a visita de um pastor, e eu fui enviado lá. Eu não os conhecia. Entrei na casa, bati palma, eles me convidaram a entrar, me inteirei do assunto, os dois conversando comigo, explicando o que estava acontecendo e como tinham chegado à conclusão de se separar. E eu pedi para eles contar a história do namoro e do casamento deles. E me contaram uma história bonita. Uma história de encontros de amor mesmo. E quando eles contaram a história de amor deles, eu comecei a chorar. Não falei nada. Eu fui movido por um sentimento. Aquilo dominou meu coração. Eu me coloquei no lugar dos dois. Eu entendi que os dois se amavam, mas que tinha um desentendimento que estava afastando eles. E eu comecei a chorar. Chorei copiosamente. Meu espírito se moveu. E eles começaram a chorar também. E eu não disse uma palavra para aquele casal. Nenhuma. Normalmente no aconselhamento a gente fala. E eu não falei naquele dia. Olhei para os dois, estou indo embora. E ele olhou e me abraçou. Olhou para mim e disse, posso te dar um abraço? Eu disse, pode. E me abraçou. Chorou. E falou no meu ouvido assim, nunca ninguém chorou comigo. Eu sei que eu fiz aquilo levado pelo Espírito. Eu estava na direção do Senhor. Eu estava ali como ministro de Deus para abençoar aquela vida, aquelas vidas. Ela veio e me abraçou também e agradeceu a minha presença lá e não se separaram. Algumas lágrimas resolveram o problema de um casal que estava se separando. Você está entendendo? Quando estou falando a vocês, a vontade de Deus é que nós façamos o bem, e a aceitação nossa diante de Deus só se dá pela prática do bem, e eu quero ir mais longe. A aceitação nossa não é pela oração, não é pelo jejum, não é pela pregação da palavra, não é pela leitura bíblica, não é. A nossa aceitação é só através da prática do bem. Tá, irmão Adilson, mas então se eu jejuar e orar, isso aí não agrada a Deus? Não agrada. Como assim, irmão Adilson? Tu está errado, isso é heresia. A vida toda eu aprendi que tem que jejuar para Deus atender. E eu a vida toda vi crente jejuando e tendo a vida atrapalhada. Diga para mim se não é verdade. Eu a vida toda vi os homens de jejum e oração com a vida toda ilhada. E quando eu digo que não é da vontade de Deus que tu jejuas, é só você ler, eu não vou citar capítulo e versículo, mas é só você ler o profeta Isaías, que Deus diz, vocês pensam mesmo que o homem passar fome um dia inteiro e baixar a cabeça e andar triste é o meu agrado?
É isso que vocês querem dar para mim? É isso aí que vocês acham que eu gosto? De ver vocês tristes, para baixo, arrasado, humilhado, dizendo eu sou pecador, é isso que Deus quer? Não! E aí o profeta Isaías continua e diz: o jejum que me agrada é que vocês repartam o pão com o pobre, com o faminto, é que vocês cubram o nu, é que vocês arranquem as ligas da impiedade, que deixem de ser ímpio, que deixem de fazer vista grossa para as necessidades dos homens. Esse é o jejum que me agrada. O jejum que me agrada é quando vocês se reúnem para fazer festa, sem esquecer do pobre, sem esquecer do necessitado, mas que repartam com eles. Aí ele disse: esse é o jejum que me dá prazer. Você entendeu ou não? Vou ter que explicar ainda. Parece que alguns ainda não entenderam. Ou eu tenho que explicar? Deus tem mais prazer quando nós fazemos festa do que quando nós passamos um dia todo de consagração lá no templo. E agora? Irmão Adilson, nunca ninguém pregou isso. Irmão Adilson, parece que tu prega tudo do avesso. É que eu estou pregando certo. Eu não te escravizo para fazer coleta. Eu não faço tu vir para a casa dos amigos todos os dias da semana para poder passar a cestinha, para cobrar, nem a maquininha. Então eu te ensino o que é certo. Você está entendendo? Aprenda o que é certo. Deus tem prazer na tua alegria, na nossa alegria. Oh, glória a Deus! E como é que nós vamos fazer festa? Fazendo bem. Fazendo bem. Entendeu? Teve aqui bem no início, nós tínhamos comida todo dia, estava engordando muito, tivemos que começar a parar com a comida. Entendeu? Agora nós estamos começando de novo. Emagreci uns 3 quilos, agora devo engordar uns 10. Você entendeu? Mas Deus se agrada da nossa reunião, do nosso estar junto. Se fizeres o bem, haverá o quê? Aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado ou o erro, entendeu? Ou o mal, como você queira, é tudo sinônimo aqui, entendeu? Se não fizeres o bem, o erro, o pecado, o mal, a iniquidade, jaz à porta. Que porta? Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração. Apocalipse, eu disse que ia pregar a Bíblia toda, vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Que porta? A porta do coração. Entendeu? Agora, peraí. Jesus está na porta e bate, ok? Mas o Gênesis, na metáfora, está dizendo que o pecado está na porta também. Bem e mal, ciência do bem e do mal, na porta. Está ali na porta. A questão é: a quem eu dou ouvidos? A quem eu dou ouvidos? Para o bem ou para o mal? Para Jesus ou para o erro? Entendeu? Porque é bom ou porque é mal? Aqui está o segredo. Vocês estão percebendo que não tem diabo nenhum aqui? Que a coisa está toda diante de mim e de você? Que a escolha é nossa? É interessante a palavra jaz. A palavra jaz vem de jazido. Jazido é o túmulo. E não é que o danadinho fica como mortinho na porta. Olha só. O pecado, o erro, o mal, jaz. Fica ali, ó, adormecidinho. Dorme na porta da gente, o triste. Por isso que tem dia que a gente sai para fazer o bem e tropeça logo nele que está dormindo ali.
Tu te levanta e diz, hoje eu vou só coisa boa, oh, glória a Deus. Faz uma oração antes de sair de casa, toma aquele café, dá um beijinho na esposa, nos filhos e sai. E já ali na porta tropeça. Já vem o primeiro xingão do cara que fechou já na saída do portão. Entendeu? É que ele jaz a porta. Está encolhidinho ali. Por isso que nós temos que vigiar. Não é o que Jesus ensinou? Olhai, antes de sair da porta, olha. Antes de tu ir te entregar para a vida do lado de fora, você está me entendendo, né? A casa é aqui. E eu vou viver para o mundo, para o lado de fora. Vou falar minhas atividades seculares. E aí, antes de eu sair, eu preciso olhar. Como é que está a coisa aqui? Está tudo certo aí? Tudo, tá. Respira fundo. Jesus, vamos comigo. Dá força aí. Entendeu? Vou sair para fazer o bem. Hoje eu sou Abel. E aí sai. Sai para ser Abel. Entendeu? Mas não esqueça, o irmão Caim te acompanha, porque tu é o menor, ele vai cuidando de ti. Ele vai ali. Tu está 2 passos na frente e o Caínzinho está ali atrás. Tu cuida, senão ele mata é tu. Entendeu? Então tem que ir vigiando ali, vigiando. Olhai, vigiai e... Vocês viram onde é que vem a oração? Orai, olhai, primeiro lugar. Primeiro lugar, olhai. Segundo lugar, vigiai. Terceiro lugar, orai. Sabe o que as igrejas fazem e ensinam para a gente? Você tem que orar. Você tem que orar. Aí depois de você orar muito, agora vigia. Começa tudo do avesso. Começa do avesso. Cara, quantas vezes o sujeito saiu de uma vigília e brigou no caminho? Perdeu tudo a noite toda. Ele devia ter ficado em casa dormindo, tinha ganhado mais. Não é assim? Ou foi para uma consagração. Eu participei de uma consagração na igreja de Joinville. Tinha uma coisa interessante lá. Todos que estavam naquela consagração, 90%, dizia, meu Deus, isso não acaba mais. Por que ele não tira essa consagração? Aquilo era consagração? Diz para mim. Uma consagração que o sujeito dobrar os joelhos hoje, Jesus, toca no coração dele para acabar mais cedo hoje. Misericórdia, estava tudo obrigado lá. Tudo obrigado. Você entendeu? Não vale nada. Não tem valor nenhum. Então, o que ele está dizendo é, faça o bem. Quando a gente faz o bem, a gente faz com alegria, não é? Coisa boa fazer o bem, né? Vocês já levaram alguma coisinha assim para alguém que estava necessitado? Todos vocês? Todos aqui? Levanta a mão assim, quer ver? Todos levaram? Não dá um gozo, a gente não faz pelo gozo que recebe, mas recebe o gozo do que faz. Não é legal? Você vai, sabe de alguém que está precisando ali, de uma camisa, de uma blusa, um sapato, e você ficou sabendo, eu, por exemplo, eu não sei dar presente, eu não sei. Quando eu descubro alguém que está faltando alguma coisa, eu digo, agora dá para dar um presente. Porque daí eu sei o que dá. Entendeu? Cheguei um dia num lugar, fulano, tadinho, o último tênis dele, furou. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Como desse glória a Deus porque o tênis do cara furou? Sim, porque eu podia dar um tênis para ele agora. Entendeu? Porque eu sabia que ele precisava. E que coisa boa quando tu faz o bem. Meu Deus, parece que tu recebe remédio para o corpo todo. Não é? É remédio para o espírito, é remédio para a alma e é remédio para o corpo. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa e naqueles momentos de meditação e conexão com Deus, e me veio no coração para visitar um amigo, um irmão. Eu fui visitar aquele irmão e chegou lá, descobri que ele tinha dado um derrame. Então foi providencial já Deus me encaminhando até lá. Ao conversar com a esposa dele, descobri que
eles estavam padecendo necessidade, ele era autônomo, pedreiro. E aí eu corri para casa, eu e a irmã Gui, nessa época, éramos tão pobres que o pobre chamava nós de pobre. A turma da rua, olha, aqui moram os pobrezinhos, entendeu? Mas eu fui para casa, peguei do que tinha, reparti tudo e levei para aquele irmão. Chegou lá, entreguei para a esposa dele. Ela me recebeu na porta, eu entreguei, ela começou a chorar e eu já virei as costas e dei tchau para não chorar junto. Levei lá. De tudo que nós tínhamos em casa, eu reparti e levei. Entende? Tinha até um trocadinho, um pouquinho. Coisa de hoje, assim, uns 50 reais. A Gui repartiu 50, deu 25 para eles, 25 ficou para nós. Deixei lá os 25 também. Tá? Nunca esqueço daquilo. Entreguei, não conversei e vim embora. A pé. Eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto. Vim embora. Eu lembro até hoje, parece que eu vinha levitando. Parece que eu estava levitando, parece que eu não pisava no chão. E uma glória, e uma graça tomou conta da minha vida naquele dia. Eu penso que foi naquele dia que eu aprendi o quanto é bom fazer o bem. Oh, coisa maravilhosa é tu fazer o bem, ser generoso. Nunca mais parei de fazer o bem, nunca mais. Sempre que posso vou fazendo, mas não faço, irmão Adilson é um cara bom. Não, é que eu entendi que isso é agradável a Deus. Eu estou querendo agradar a Deus. Eu estou querendo que Deus goste de mim, que me aceite. Eu sei que vai chegar o dia de eu ter que me encontrar com Deus cara a cara. Oh, glória a Deus! E eu preciso ter a certeza de que serei aceito. Bendito seja o nome do Senhor. O meu esforço, a minha batalha, não é para aparecer para homem nenhum. Não, se eu dou um testemunho, se falo de uma experiência, eu faço para a edificação de quem me ouve. Mas a grande verdade é que todo o meu esforço é para que o dia que o Senhor me chamar, eu seja aceito. Oh, glória a Deus! E é o que a Escritura diz: se fizeres o bem, não serás aceito. Se andasse fazendo o bem, não serás aceito. Vai ser rejeitado quem faz o bem? Não. Oh, glória a Deus! Jesus em Mateus 25, 34, ele diz, olha, vai chegar um dia em que o rei se assentará no trono da sua glória. E então ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita, à sua destra, aos que fazem o bem, o rei dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber, estive nu e tu me vestistes, estava enfermo e tu foste me visitar. E eles vão dizer: mas Senhor, nós nunca te vimos com fome. Alguns que nem nunca ouviram falar de Jesus estarão lá. Você entende, não? Se você olhar a listinha, é todos os praticantes do bem. Ele chama de ovelha quem faz o bem. Ele chama de bode quem ignora o outro, quem despreza o outro, quem não faz nada pelo próximo, quem não ama o próximo, quem odeia, quem tem mágoa. Ele chama de bode. Você sabe que os bodes são sacrificados, mas as ovelhas, elas permanecem. E então ele disse: Senhor, nós não ouvimos falar de ti. Aqui entre os religiosos, qual é a argumentação? Ele é espírita,
Ah, ele é católico. Ah, ele é batista. Ah, ele é macumbeiro. Ah, ele é não sei o quê. Lá naquele dia não tem espírita, não tem católico, não tem macumbeiro, não tem nada. O que tem é o que faz o bem e o que faz o mal. E ele dirá aos que fazem o bem: bem bendito do Pai, porque fizeste para mim. E eles, alguns sem nunca nem ter ouvido falar de Jesus, porque para nós temos ouvido, nós sabemos que quando fazemos a um dos pequeninos irmãos, estamos fazendo para Jesus. Mas e aqueles que nunca ouviram o Evangelho, e que vão estar lá também, no lado das ovelhas? Aí vem a baboseira teológica, que se alguém não disser, eu aceito Jesus como meu Salvador, está perdido. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Entendeu? Aceitar Jesus é aceitar o bem. Escolher Jesus é escolher o bem. Não é Jesus a personificação da bondade, a personificação da misericórdia, do amor. Não é Jesus a personificação de toda a generosidade. Não é o benevolente, o salvador de todos nós. Ora, onde alguém escolhe o lado bom da vida, come do fruto da ciência do bem, esse escolheu Jesus mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Então entenda isso. E aí alguns vão, porque não sabiam quem ele era, vão dizer, Senhor, mas nós nunca te vimos. Quando que a gente deu pão para ti? Quando que a gente deu água para ti? Senhor, quando que eu te vesti? Eu nem nunca te vi, quanto mais nu. Ele disse, quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, fizestes para mim mesmo. Você entende a questão aqui? Eu estou te passando verdades. Eu não vou nunca te enganar. Não. Eu não quero nada teu. Nada. Eu quero você na grande multidão das ovelhas de Deus que são escolhidas para a vida eterna. Oh, glória a Deus! O meu prêmio, a minha coroa é vocês comigo lá. Louvado seja o nome do Senhor. A minha coroa e o meu prêmio não é salário, não é casa enfeitada, não é fama, não é título, não! O meu prêmio é você de pé diante de Jesus e Ele dizendo, oh bendita do Pai, oh bendito do Pai, vem, entra para o reino, glória a Deus. Você pode então dizer, Senhor, eu te agradeço pela vida do irmão Adilson, que um dia me fez entender essa verdade. Pode ser, não tem problema não, mas também não falar nada, não precisa. Não precisa, porque eu estou te dando graça sobre graça, porque fui agraciado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, receba essa graça na tua vida. Faça o bem. Olhe, vigie e ore. Salmo 37, para nós concluirmos. Salmo 37, versículo 3. O salmista, então nós Gênesis, início de tudo. Salmo, meio da Bíblia. E nós já fomos lá no Apocalipse. Então nós já corremos a Bíblia toda, vou terminar aqui. Entendeu? Salmo 37, vou só ler o versículo 3. Leia o salmo todo em casa, tá bom? Mas aqui só o versículo 3. Olha o que o salmista diz. Confia no Senhor e... tinha que formar um coral lindo aqui. Isso aqui era para todo mundo. Tinha que ficar ecoando aqui. Vamos lá, de novo. Eu vou começar, você termina. Confia no Senhor e... faz o bem, aleluia. Faça a coisa certa. Habitarás na terra e verdadeiramente serás. Você parou para meditar? Você já leu isso, acho que umas 100 vezes, né? Umas 100 vezes, eu acho que você já ouviu isso, não? Mas você já ficou com isso assim, Sabe quando a gente pega uma comida, gosta e fica ali, mastigando ela e mastigando para sair
sugar todos os sabores? Tem que pegar esse versículo, botar aqui dentro e deixar a alma mastigar ele. A mastigação da alma é a meditação. Você sabia? Mastigar a palavra é meditar na palavra. Aí pega esse versículo e diz: o que é ser verdadeiramente alimentado? Como é que é isso? Como assim? Habitarás na terra e serás verdadeiramente alimentado. Você sabe que a alimentação é nutrição, né? Alimentação faz parte da nutrição. A nutrição é a que vai gerar energia para o teu corpo. Saúde. É assim, nutricionista? É isso, né? Então, a nutrição, porque tem alimento que não nutre, não é? Tem alimento que é vazio, como é que é? É caloria vazia? Não, é outro nome. Tem alimento que é vazio. Ele não tem... Tu come, enche o estômago, mas não nutre nada. Não nutre nada, não tem. Fica vazio. Entendeu? Mas tem a nutrição, por exemplo. Um bifinho tem o seu valor nutricional extraordinário. Uma fruta, enfim, tem toda uma conjuntura aí que vai nos nutrir. Quando ele diz que serás verdadeiramente alimentado, ele está dizendo que tu vai ser nutrido. Se tu confiar no Senhor e tu fazer o bem, tu vai ter energia, tu vais ter saúde, tu vais ser tão forte que não tem inimigo nenhum que te vença. Entendeu? Tem gente que tem medo do inimigo, né? Eu não tenho pingo de medo de inimigo. Inimigo, para mim, eu olho tudo de cima para baixo. É tudo anãozinho. Entendeu? Os mais feios, olha, é um cachorro banguela. Está velho, todo banguela, não tem mais dente. Entendeu? Por quê? Porque eu estou nutrido. A minha fé está fortalecida no Senhor. Eu confio no Senhor. E eu estou buscando fazer o bem. Quando eu falo não é egoísmo, não. Eu só estou dizendo que estou te dando um exemplo. Entendeu? Venha comigo, faça o bem. Tira as conversas fiadas para fora, joga fora o que não presta. E claro que eu estou em aperfeiçoamento também. Entendeu? Quando a gente começa uma dieta, é a coisa mais terrível que tem. Não, pensa. Não é verdade? Tu vai trocar o que tu gosta, o chocolatinho, o amendoinzinho. Eu não sei você, mas eu gosto de amendoim. Entende? Cocada. Nada. A minha. Entende? Tem tanta coisa boa, né? Não, e quer ver quando a gente está fazendo dieta que a esposa te boicota. Tu tá lá, né? Só inhame, entendeu? Chicória, alface, tomatinho. A esposa vai lá e vem com um pé de moleque para a mesa. Diga, Jesus. Não dura 3 dias. A gente é vencido. Entendeu? Claro que eu estou falando aqui que tem que buscar o equilíbrio, tem que ser forte para ter objetivo e firmeza para atingir o que se quer, né? Mas você entende o que eu estou falando? Para ter nutrição, às vezes tem que comer algumas coisas amargas da palavra. Precisa refazer algumas meditações, mudar alguns pontos de vista, quebrar alguns paradigmas, deixar de lado algumas tradições. Tem que rever, tem que reler a Bíblia. Eu posso dizer para vocês que para melhorar a minha vida eu tive que aprender a ler. Eu não lia direito. Tive que aprender a ler. Sim, mas tu era analfabeto? Não era, não. Não era, não. Mas eu não tinha uma leitura correta das coisas. Tive que aprender a ler. Ler texto, contexto. Contexto anterior, contexto posterior. Entendeu? Tive que melhorar a gramática no sentido da leitura, fazer as vírgulas. Às vezes eu peço para um irmão ler para mim um versículo. Leia esse versículo. Eles vão lá ler tudo sem vírgula, sem interrogação, não existe na leitura. Exclamação, então, para quê? Entende? Eu acho que eles olham aquele sinalzinho e dizem,
Isso aqui está atrapalhando a leitura. Aí passo por cima de tudo, atropelo tudo e tiro os sentidos das Escrituras. E através dessas condições, criou-se milhares de doutrinas de homens, que quando você vai fazer a leitura certa, você percebe, puxa, mas eu estava errado aqui. Você entendeu? Mas o resumo é, faça o bem. Guarde isso aqui, isso é fácil, não é? Decoraram? Como é que sou aceito diante do Senhor? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Eu vou fazer o bem. Não me interessa se todo mundo fizer o mal, não quero saber. Eu vou fazer o bem. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi o caminho. Eu vou chegar de cabeça erguida, lá na presença do Senhor, quando Ele chamar. Como cantava o cantor Esdras, entende? Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Eis-me aqui, Senhor. Entende? E se Ele mandar eu subir, eu vou. Eu vou. Quer nem saber. Se eu ver um orando ali para eu não ir, eu vou xingar ele lá de cima. Cala essa boca aí, rapaz. Entendeu? Se aqui ficar ali em Jesus, agora não. Eu digo, cala essa boca, mulher. Se eu voltar, eu vou ser ruim. Ei, você está entendendo? São metáforas para dizer o quanto eu quero agradar o Senhor, o quanto você deve agradar o Senhor. Você e eu, nós juntos, seremos muito alimentados por Deus enquanto fazemos o bem. Quero estar em pé, vamos agradecer a Deus.